Fala galera, esse é o terceiro vídeo do nosso mini curso de vetores. Eu sou o Ricardo Sonsim, professor de Física do Colégio Curso SEI. E nesse vídeo a gente vai falar de duas coisas muito importantes. Primeiro, decomposição de vetores e depois falar de vetores unitários I e J. Então vamos começar aqui por decomposição de vetores. Qual é a ideia? Eu quero transformar esse vetor inclinado em dois vetores horizontais e verticais. Como é que a gente faz isso? Primeiro, por que a gente faz isso? A maior dificuldade de trabalhar com vetores é trabalhar com ângulo, porque vetor, além do módulo, tem a direção e sentido. E o que complica a vida da gente é a direção e sentido. Porque se eu tiver vários vetores com direções variadas, fazer soma, fazer subtração, você já viu, às vezes fica bem complicado. Então a ideia aqui é pegar esse vetor único, transformar em outros dois vetores muito mais simples de trabalhar. Porque somar vetores na horizontal e somar vetores na vertical é muito mais fácil. Então, na prática, o que a gente vai fazer para achar as componentes desse vetor aqui? Ó? Qual é o nosso ponto de partida? Eu preciso ter o módulo do vetor, que é o módulo de f, que eu conheço, e o ângulo que ele forma com o eixo x ou com o eixo y. Como primeiro exemplo, eu vou colocar aqui o ângulo que essa força forma com o eixo x. Então, na prática, o que a gente vai fazer? Eu vou traçar uma paralela ao eixo y e vou traçar uma linha paralela ao eixo x. E as duas paralelas passando pela ponta do vetor. Olha o que vai acontecer aqui. Esse ponto aqui vai ser o final da componente horizontal. Eu vou chamar de componente fx. Esse ponto aqui é o final da componente vertical, que eu vou chamar de fy. Repare que formou aqui um triângulo retângulo. Então, na verdade, decomposição de vetores é achar os catetos dessa hipotenusa. O que eu quero é achar os catetos dessa hipotenusa. Então, aqui está o cateto vertical, que é o fy, e o cateto horizontal, que é o fx. E como é que eu acho o tamanho desses caras aqui? A gente vai ter que usar uma trigonometria, mas é bem tranquilo. Então, vamos lá. Começando pelo cosseno de θ. Olha aqui. Como é que eu posso escrever o cosseno de θ? Cateto adjacente sobre hipotenusa. O tamanho do cateto adjacente é fx. E o tamanho da hipotenusa é f. Lembrando que sem setinha em cima representa o tamanho do vetor. Como eu estou interessado em descobrir o numerador, que é o fx, eu vou passar o f multiplicando. E aí vai aparecer a famosa fórmula fx igual a f cosseno θ. Eu vou fazer a mesma coisa agora com o seno de θ. Seno de θ vai ser igual a cateto oposto aqui, ó, que é o mesmo tamanho desse cara, vale fy. E a hipotenusa vale f. Como eu estou interessado no numerador, que é o fy, eu vou passar esse denominador multiplicando aqui. Então, fy vai ser igual a f vezes seno de θ. Na prática, galera, nos exercícios, a gente não fica toda hora aplicando seno e cosseno. É muito custoso, muito demorado. A gente costuma memorizar esse resultado aqui. Então, com a prática, conforme vocês forem fazendo os exercícios, vocês vão memorizar já esse resultado final. E uma dica, para você não se confundir com seno e cosseno, porque nem sempre o eixo que você vai utilizar é o par de eixos padrão, que está na horizontal e na vertical. Às vezes você vai usar um eixo inclinado, às vezes o vetor está formando um ângulo muito complicado de você identificar qual é. Então, o que a gente faz? Um macetezinho é usar o seguinte, ó, a componente que está colada com o vetor pelo ângulo é cosseno, colado, cosseno. Então, esse mnemônico é muito poderoso. Ele é bobinho, é simples, mas é muito poderoso e te ajuda em vários exercícios. Então, ó, repare que a componente FY aqui, ó, ela não está colada pelo ângulo. Então, separado o seno, colado o cosseno. Vou mostrar isso aqui na prática para vocês. Ó. Esse exemplo aqui é o seguinte, ó. Essa bolinha preta é um carro que está descrevendo uma pista circular. Ele está descrevendo uma pista circular.
Quando ele está fazendo a curva aqui, ó, quando ele está fazendo essa curva aqui de 90 graus, bem no meio da curva eu tirei uma fotografia de cima. E a aceleração resultante dele, nesse caso, vale em módulo 4 metros por segundo. E a direção está mostrada aqui na figura. O que eu quero que você faça? Que você calcule o módulo da componente tangencial da aceleração e o módulo da componente centrípeta da aceleração. Então, pausa o vídeo, tenta fazer, e vou mostrar a solução para vocês aqui agora. A ideia aqui é a gente decompor esse vetor em eixos que não são horizontal e vertical. Então, o eixo que a gente vai usar aqui, ó, é o eixo tangente à trajetória e o eixo perpendicular à tangente, que passa pelo centro. A gente chama de eixo normal. A palavra normal na física é sinônimo de perpendicular. Então, eu vou decompor essa aceleração nesses dois eixos aqui, ó, tangente e normal. A componente dessa aceleração vermelha, que é a aceleração do carro, na direção tangente, é chamada de aceleração tangencial. E a componente da aceleração nessa direção normal aqui é chamada de aceleração centrípeta, também chamada de aceleração normal, mas é mais conhecido pelo nome de aceleração centrípeta. Não quero que você se preocupe agora com o significado intuitivo da aceleração tangencial e da aceleração centrípeta. Eu não quero que você saiba a fórmula da aceleração centrípeta. Se por acaso você saiba, até ajuda. Se você sabe, até ajuda. Mas não é necessário. Eu só quero que você decomponha esse vetor aqui na direção tangente e na direção normal. É uma aula de vetores. Eu só quero que você decomponha o vetor para mim. Então, o que a gente vai fazer? Ó, lembra que decompor é achar os catetos, né? Então, eu vou pegar aqui, ó, e vou traçar uma paralela ao eixo normal, ó, e vou traçar uma paralela ao eixo tangente. Esse camarada aqui, ó, esse camarada pequenininho aqui, vai ser a minha aceleração tangencial. Esse outro vetor aqui vai ser a aceleração normal ou centrípeta. Precisa do módulo dos dois. E para descobrir o módulo deles, eu vou precisar ou o ângulo que o vetor vermelho forma com o eixo normal ou o ângulo que o vetor vermelho forma com a direção tangente. Se você reparar, essa linha vermelha aqui, ó, essa linha vermelha aqui é paralela com essa linha tracejada verde. E esse eixo normal é uma transversal. Então, tem duas paralelas cortadas por uma transversal. Esse ângulo de 45 vai ser igual a esse todo aqui, ó. São chamados de alternos internos, né? Esse ângulo aqui e esse são chamados de alternos internos. Se tudo aqui é 45 e eu já tenho 15, falta quanto para cá? Que é o ângulo que eu preciso? 30 graus. Então, esse ângulozinho aqui vale 30 graus. Olha que legal, eu descobri um ângulo que o vetor vermelho forma com a direção do eixo normal, a aceleração centrípeta. Então, eu posso escrever o seguinte, ó, a aceleração centrípeta vai ser A vezes seno ou cosseno de 30? Lembrando que colado cosseno. Então, ó, essa aceleração centrípeta está colada com o vetor A pelo ângulo de 30 graus. É como se o ângulo de 30 graus estivesse colando, né, unindo os dois vetores. Então, vai ser A cosseno de 30 graus. Substituindo os valores, então, o módulo da aceleração centrípeta, que a gente pode escrever assim, sem a setinha, ou assim, de forma mais completa, tanto faz, o módulo da aceleração centrípeta vai ser 4, que é o módulo da aceleração que eu dei no enunciado, e multiplica cosseno de 30, que vale raiz de 3 sobre 2. Então, a gente pode simplificar aqui, ó. Simplifica 4 com 2, e o módulo da aceleração centrípeta vai valer 2 raiz de 3 metros por segundo ao quadrado. E agora, para achar o módulo da aceleração tangencial, vai ser A vezes, tá vendo que a aceleração tangencial está separada do ângulo? Então é seno, separado do seno. Então A seno de 30 graus. Substituindo o valor,
Eu quero a aceleração tangencial, a aceleração aqui vale 4, seno de 30 vale meio. A gente também pode simplificar aqui, ó. E no final das contas, a gente vai achar que a aceleração tangencial vale 2 metros por segundo ao quadrado. Então, galera, para a gente finalizar aqui, essa componente vale 2 metros por segundo ao quadrado e essa componente vale 2 raiz de 3 metros por segundo ao quadrado. E o que esses caras aqui significam não importam para a gente nesse curso. Se você quiser saber a interpretação ou quiser dominar as componentes tangencial, centrípeta e aceleração, basta escrever nos comentários aqui embaixo que a gente com muito carinho vai fazer um curso para te explicar. Agora a gente vai ver a definição de vetores unitários I e J, como a gente usa esses vetores para representar o vetor de uma outra maneira muito mais poderosa do que a representação com setinhas. A definição de vetores I e J é bem simples. Os vetores I e J são vetores unitários, são vetores que têm módulo 1. E eles são o vetor I na direção x e o vetor J na direção y. Isso é padronizado, isso é definição. E a gente coloca esse acento circunflexo aqui, tanto no I quanto no J, para representar um vetor unitário, para representar um vetor que tem módulo 1. E a gente costuma ler assim, I chapéu ou J chapéu. Galera, na prática, a gente nem fala esse chapéu, fala vetores unitários I e J, como eu já falei aqui nesse vídeo. E para que servem esses vetores? Tem uma analogia que é simples, mas é bem interessante para a gente entender. O vetor I e J é como se fosse o alfabeto do plano de vetores. Isso quer dizer que eu posso escrever qualquer vetor no plano em função desses dois aqui. O nosso alfabeto tem 26 letras e nós podemos escrever qualquer palavra do alfabeto brasileiro usando as 26 letras que a gente tem no nosso alfabeto. No caso dos vetores, a gente tem somente duas letrinhas. No caso dos vetores no plano, a gente tem duas letrinhas para escrever todo o vocabulário do plano de vetores. Então vamos lá, como é que a gente faz isso na prática? Eu tenho um vetor força aqui, cujas componentes valem na direção x, fx, e na direção y, fy. E eu coloquei aqui o módulo dessas componentes. Veja que interessante. Na direção y, na direção vertical, como aqui tem módulo 2, eu consigo encaixar aqui dois vetores j. Consigo encaixar dois vetores j. Mesma coisa na direção x. Consigo encaixar 3 vetores i. Então, repare que eu posso dizer que o vetor f ele vale a soma desses 3 vetores i mais esses 2 vetores j. Então, fica assim, ó, 3i mais 2j. Isso daqui, galera, é chamado de representação analítica do vetor. Tem a representação gráfica, que é por setinha, e essa aqui usa números e letras, por isso que é chamada de analítica. E qual é a vantagem dessa representação? Primeiro eu vou começar com a desvantagem, porque aqui a interpretação visual geométrica não é tão direta. Quando você olha para uma seta, quando você olha para a seta, a direção e sentido já está ali representado para você. Quando você coloca números, você vai ter que fazer o esforço visual de imaginar essa representação, tá? Então, um vetor 3i mais 2j é um vetor com 3 para a direita e 2 para cima. Se fosse 3i menos 2j, seria 3i para a direita menos 2j para baixo. Seria um vetor inclinado para cá, tudo bem? Mas é claro que eu não ia ensinar isso daqui se não tivesse uma vantagem. A grande vantagem de trabalhar com vetor nessa representação é a facilidade de fazer as operações, soma, subtração, produto escalar, produto vetorial, que a gente não vai ver nesse curso, mas se você quiser deixar nos comentários, é muito mais fácil trabalhar com produto escalar vetorial com os vetores desenhados dessa maneira aqui. Então vamos a um exemplo. Eu coloquei 3 vetores força aqui. Eu quero que você calcule a força resultante. Pausa esse vídeo e tenta fazer. Pode usar qualquer método que você quiser. Não precisa usar necessariamente os vetores I e J. Até porque eu quero que você compare a sua solução com a minha, para você saber se usar vetores unitários I e J realmente é adequado ou não para esse exemplo aqui. Então pausa o vídeo e tenta fazer. Então vamos lá. Olha aqui,
Eu já digo para você que a representação aqui geométrica é melhor. Você usar o método da linha poligonal aqui é muito poderoso. Eu não vou fazer nesse vídeo, só vou comentar. Você pega esse vetor F2 e arrasta ele para cá. Começaria aqui, terminaria aqui. Depois você pega esse vetor F3 e arrasta para cá. Então você ficaria com vetores em sequência. Você basta aí usar o método da linha poligonal. Traçar um vetor começando aqui, terminando aqui, e depois fazer um Pitágoras para achar um módulo. Eu acho até que essa é uma solução muito boa. Mas é claro que eu dei esse exemplo aqui para a gente treinar a representação analítica. Então como é que a gente faz isso? Ó, vamos escrever cada um desses três vetores usando os vetores em J, usando nosso alfabeto, né? Nosso alfabeto vetorial no plano. O F1, galera, se você reparar, ó, são dois quadradinhos para a direita e dois quadradinhos para cima. Então ele é 2i mais 2j. O F2 são três quadradinhos para a direita e um para baixo. Três quadradinhos para a direita, 3i. Menos um para baixo, menos j. É claro que esse 1 aqui ele é facultativo. E o F3? Ó, ele é 1 para a esquerda e 2 para baixo. Então é menos i para a esquerda e menos 2j para baixo. E aqui, galera, para a gente somar esses três vetores, usando a representação analítica, basta somar os números que estão multiplicando i e somar todo mundo aqui que está multiplicando j. É muito mais fácil do que fazer regra do paralelogramo, do que fazer linha poligonal. Então você tem um trabalho inicial, né? Tem uma barreira inicial a ser vencida, que é escrever os vetores assim, que com a prática não vai ser nada complicado para você, vai ser muito rápido. Depois, para somar, é muito vantajoso. Ó. Então 2 mais 3, 5, menos 1, 4i. 2 menos 2, ó, dá para a gente cortar aqui, ó. 2 menos 2 corta, e sobraria o menos j. Então a força resultante, ela tem essa expressão aqui, ó, 4i menos j. E é até melhor representar vetor dessa maneira, porque o módulo, a direção e o sentido está tudo embutido aqui dentro. Fica melhor do que desenhar o vetor. Lembra que o vetor era assim, ó? 1, 2, 3, 4 para a direita, desculpa. 1, 2, 3, 4 para a direita e 1 para baixo. Isso aqui seria a força resultante. Então a maneira de escrever esse vetor é essa daqui. Galera, chegamos ao fim da parte teórica do nosso mini curso de vetores. No próximo vídeo, eu vou resolver alguns exercícios de concurso que já caíram cobrando esse assunto. Até lá!